Meus caros irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Mãe Maria Santíssima. Muitas pessoas me têm procurado para perguntar a respeito da diversidade religiosa dentro da própria família, na rua que mora, no ambiente de trabalho, no bairro, enfim. É do nosso conhecimento que o capítulo 5º da Constituição Federal nos insinua respeito a todo tipo de crença religiosa e nos previne que seja crime o combate a essas religiões, a perseguição a essas religiões e até mesmo esse confronto, não é? O respeito à religião dos outros não significa comunhão com elas. O respeito à religião dos outros não significa adesão a elas. O que nós não podemos fazer é reprimi-los, humilhá-los, excluí-los, persegui-los, negar direitos comuns, não é? Se usar de artimanhas para empurrar a palavra de Deus goela abaixo em quem não é cristão, por exemplo, em querer arrastar para as suas entidades católicos, não é? E querer de porta em porta levar um evangelho que não foi o evangelho pregado por Jesus, porque não possui a característica do acolhimento, possui a característica do confronto, né? Que o digam as nossas irmãs e irmãos, testemunhas de Jeová, aos domingos em nossas portas tão agressivas, insinuantes, debochantes, não é? Outro dia chegou em nossa casa, interessante, né? Elas sempre andam de sombrinha, muito embora um sol abrasador, um dia sem chuva, sem necessidade de guarda-chuva. Mas elas chegaram em nossa casa e tinha uma imagem da Nossa Senhora do Carmo na portaria de nossa casa. E a moça chegou com a outra, né? Confratela, com a outra conivente, e disse: "O que foi que esse boneco de gesso já fez por você?" E eu disse: "E o que foi que a torre de vigia já fez por você?" Elas fecharam a cara e foram embora, porque perceberam que estavam diante de uma pessoa que sabia muito bem como funcionava, como tinha surgido a seita das testemunhas de Jeová, não é? Oriundos dos adventistas do sétimo dia. Então, o respeito ao credo religioso não significa adesão, nem participar em seus rituais, nem ir aos seus centros, nem ir aos seus templos, nem ir às suas formações, retiros. Eu soube que há uma determinada seita protestante que está fazendo agora o encontro de casais com Cristo e o encontro de jovens com Cristo, o EJC. Estão copiando o que é bom da Igreja Católica, tudo bem, mas lá são deformações, não é? Do catolicismo, porque a intenção é essa. Então nós não somos obrigados a participarmos de rituais de outras religiões, não é? De repente a gente respeita, de repente a gente quer bem, tem um amigo que é de outro credo, mas ele traz a sua religião devagarinho e a gente repele isso de forma bastante clara. Folhetinhos, testemunho de ex-padre que traíram sua vocação, testemunho de ex-freira que traíram a sua vocação, não é? Outro dia tinha uma moça aí no YouTube dizendo que tinha sido freira e quando estava rezando na gruta de Nossa Senhora de Lourdes, um sapo pulou em cima dela e ela ali foi o sinal para ela deixar a igreja e virar protestante, né? Ora que ridículo! Claro que num convento, claro que num espaço grande, existem esses animaizinhos e ela viu como sendo Satanás. Então, é muito triste isso e deplorável, falta de cultura, falta de uma boa educação e, mais importante, falta da origem de conhecimento desses credos. 90% não sabem como surgiu, quem fundou, por que fundou e o que existe por trás. Hoje eu quero falar para você que vive em meio à diversidade religiosa. De repente, na sua casa, a sua irmã é espírita, a sua outra irmã é do candomblé, a sua mãe é da macumba, o seu pai é da maçonaria, a sua prima é evangélica e só você católica. Deixe ser, respeito é isso, deixa ser. Mas não aceite nenhum tipo
de formulação ideológica desses credos. Não aceite nenhum folhinha, nenhum papelzinho, nenhum folhetinho, porque todos eles são mal intencionados contra a igreja. Então respeite, deixe-o ser, ame, respeite, trate bem, mas não comungar com estes credos, não fazer aliança te pertença. Ora, um católico não pode ser católico e ser espírita. Pergunte a qualquer espírita se Jesus é seu único salvador, ele vai dizer que não. Que Jesus é um Maitreya, que Jesus é um Yogananda, que Jesus atingiu Nirvana. Nenhum espírita vai dizer que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, porque eles acreditam que a morte de Jesus na cruz foi o fim do seu karma e ele passou para uma outra dimensão, para uma outra encarnação. Então ele é um espírito de luz. Nenhum espírita vai dizer. E se disser, está mentindo. Porque na doutrina de Allan Kardec, Jesus é apenas um dos espíritos iluminados como Buda, Yogananda, não é verdade? E não Deus, e não a segunda pessoa da Trindade. Mas no Espiritismo se fala em Jesus. Sim, porque eles consideram Jesus uma entidade do bem. Na Macumba, no Candomblé, se fala, não é? Porque é uma entidade do bem. De repente nós respeitamos algumas pessoas do Candomblé no Brasil, não é? Figuras lendárias. Mas você já parou para pensar quantas vidas essas pessoas tiraram no Candomblé através dos rituais? Quantas mães, quantos pais, quantas crianças, quantos jovens morreram por causa de trabalhos feitos na Macumba e no Candomblé? Na Umbanda, melhor dizendo, porque Macumba é um instrumento, né? Na Umbanda e no Candomblé. Quanta gente inocente teve a sua vida arruinada através de bruxarias, através de entidades, através de orixás. Então a gente respeita aquelas figuras nacionais do Candomblé enquanto personalidades da história, mas tiraram muitas vidas, tiraram muitas, e tiram, né? E tiram, porque não é um lugar do bem. Por isso nós devemos ter para com essas religiões aquele respeito afastado, né? Consideração prudente. Porque muitas pessoas me têm procurado, eu ganhei essa fitinha, diz que dá sorte. Aquilo é uma maldição, ao contrário. Eu ganhei esse São Jorgezinho abençoado pela mãe fulana de tal. São Jorge é um santo católico, morreu na defesa da fé, não é Ogum, não é uma entidade reinterpretada pelo Candomblé e pela Umbanda. Portanto, a igreja não tem nenhum São Jorge consagrado para dar sorte, nenhum Padre Cícero consagrado para dar sorte na porta da loja. A igreja não tem nenhuma Santa de Virgens para dar sorte na porta da loja. A igreja não manda rezar nenhum Salmo 90 para ter dinheiro. A igreja não manda usar nenhum objeto religioso para dar sorte, empatia no amor, conseguir um amante, melhorar de vida. Isso tudo vem do Candomblé, da Umbanda, do Espiritismo e muitas vezes até de seitas satânicas, né? Então é preciso que nós tenhamos muito cuidado, nós tenhamos muita prudência com aquilo que não é autorizado pela nossa fé e muito estranho à prática do Evangelho. Agora, o respeito cívico, social, é necessário, porque uma pessoa não pode ser julgada pela sua religião, não pode ser massacrada pelo seu credo, não pode ser excluída. Olha, não vamos chamar para o aniversário fulano porque ela é espírita, isso é crime. Olha, nós não vamos chamar para esse passeio fulana porque ele é do Candomblé, isso é crime, gente, previsto em lei. A gente não vai colocar fulano nesse programa social porque ela é evangélica, isso é crime. Saibamos bem diferenciar as coisas. O que nós não podemos aceitar é nada que venha desses credos, porque também eles não aceitam nada que venha do nosso. Então, 0 a 0, tá bom? Eu não vou me sentar perto no ônibus que vai para o piquenique, porque aquela menina é da Assembleia de Deus. Isso é crime. Ela é da Assembleia de Deus, não resta dúvida, é uma seita, mas é uma pessoa, um ser humano. É brasileiro. A Constituição protege, os direitos humanos protegem,
Deixa que ela seja da Assembleia de Deus. Na hora do seu julgamento, Deus saberá o que fazer com ela. Coitada, deve estar na Assembleia de Deus por 1000 razões. Se tivesse sido instruída com um bom catequista, saberia que foi fundada em 1911 em Belém do Pará e dali não passa. Não descende de Cristo. Mas quanto pessoa, o respeito e a dignidade são intocáveis. O que eu quero falar hoje é ter cuidado com a impecabilidade dessas religiões. Dia 15 de agosto, muita gente vai para a caminhada com Nossa Senhora antes da pandemia, mas dá um pulinho na praia para jogar rosas brancas para Iemanjá. Isto desagrada a Deus, está em Deuteronômio, não é? É palavra de Deus. Não é invenção da Igreja Católica para perseguir quem quer que seja. Se no passado houveram discordâncias, hoje, à luz das leis sociais, as pessoas não podem ser desrespeitadas enquanto seguidoras de um credo, não é? A gente não pode, porque a gente vai estar cometendo um crime social, né? E temos que ter muito cuidado com isso. Não podemos, de forma nenhuma, aceitar nenhuma manifestação de seu credo ou participar. De repente, uma pessoa evangélica lhe convida para ir a um culto porque vai ter um pastor de fora muito bom. Você não vai, porque já avisaram para o tal pastor que você é católica. Então, o culto todo será para você. O culto todo será para você. Ele não vai pregar a palavra de Deus. Ele vai escolher os textos contra Maria, contra as imagens, contra o purgatório, contra o Papa, para aquele culto ser contra você. Uma parenta lhe convidou para ir a uma pastora muito ungida. A pastora já foi avisada que você é católica. Então, naquele momento, a pastora vai colocar a mão na sua cabeça e vai dizer que você está possuída pelo demônio. Quando você é uma pessoa do bem, batizada, crismada, que há entidades em você, não é? Você bem poderia impor as mãos na cabeça da pastora e dizer: engraçado, eu também estou sentindo um bocado de demônio na senhora. Vamos ver aqui quem ganha. O exorcismo mais eloquente. Então não vá. Pergunte se uma evangélica quer vir para a missa. Eles consideram a Igreja Católica, a missa, um ritual satânico. Então, não tem sentido um católico dizer. Outro dia aqui no particular, uma pessoa disse: eu acho o senhor muito radical. Eu não sou radical. Eu prego a doutrina católica. Apenas isso. E estou no meu direito pela Constituição do país e pelos direitos legais da igreja. Agora, não vou passar a mão na cabeça de quem não é cristão. Siga, prossiga. Está aqui a palavra de Deus, claríssima. Segue quem a quer, respeita quem a quer. Para quantas pessoas a Bíblia é um livro histórico e tão somente isso? Aqui está em Deuteronômio 18:9, quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, que era Canaã na época, né? Não te porás a imitar as práticas abomináveis da gente daquela terra. Não se ache no meio de ti quem faça passar pelo fogo seu filho, hinduísmo, ou sua filha, nem quem se dê adivinhação, à astrologia, aos agouros, ao feiticismo, à magia, ao espiritismo, às adivinhações, à invocação dos mortos, porque o Senhor teu Deus abomina aqueles que se dão a essas práticas. E é por causa dessas abominações que o Senhor teu Deus, expulsa diante de ti essas nações. Veja, porque o Senhor abomina tais coisas. Porque o Senhor teu Deus tem nojo dessas coisas. Porque o Senhor teu Deus não permite essas coisas. Quando diz que Deus abomina, significa que Deus tem nojo. Quando a gente abomina uma coisa, a gente tem nojo dela, não é? Então respeitemos as práticas religiosas dos outros,
mas não participemos delas, nem aceitemos suas lembrancinhas, seus presentinhos esotéricos, suas mandalas, né? Suas velinhas coloridas, muito bem trabalhadas, porque estaremos trazendo para dentro de nossas casas o mal. E se a situação na sua casa está ruim, vai triplicar. O Evangelho diz que quando um espírito sai de alguém, fica rondando pelos ares, depois volta e ainda traz 7 demônios piores do que ele. Então, se na sua casa, junto aos seus santos, tem Iemanjá, tem o preto velho, tem entidades da Umbanda, do Candomblé, então a sua casa verdadeiramente está sem a presença de Deus. Porque o Candomblé não aceita a presença de Deus. Eles têm uma noção de Deus que não é a nossa noção. Jesus não é Jesus para o Candomblé. Não é verdade? A mãe menininha do Cantuá se dizia católica, mas não é verdade. Ela era, não é, uma grande líder do Candomblé. Católica não. Respeitamos a sua identidade histórica. Mas quanto mal ela praticou contra o próximo em seus rituais. Então, caríssimos irmãos cristãos católicos, eu estou falando para católicos. Eu não estou falando para outro credo religioso. Evite o contato com credos diferentes dos seus. Isso não é ecumenismo. Isso é trair a fé. Né? Isso é trair a nossa doutrina. E se você encontrar um sacerdote que diga para você que não há mal nenhum, afaste-se desse sacerdote e procure outro diretor espiritual. Porque este sacerdote não está em comunhão com a igreja. Talvez está em fim de carreira. Se você encontrar uma freira que diga que não há mal nenhum no candomblé, respeite a irmãzinha, mas afaste-se dela. Ela é uma das traidoras do cristianismo e deve estar trabalhando dentro da igreja, contra a igreja, né? Sejamos católicos de fato, cristãos, católicos, apostólicos, romanos e só isso. E aí podemos conviver com todos os credos. Respeitar é deixar ser. Deixa ser. A misericórdia de Deus tem caminhos infinitos para salvar quem quer que seja. Deus tem recursos infinitos para salvar quem Ele quer salvar. Então não compete a nós ficarmos assim desesperados porque alguém da nossa família não é católico. Não, a igreja tem filhos conscientes. A força, trazidos por pregações medonhas, trazidos por ameaças de revelações de Maria. Essa semana uma moça me trouxe uma revelação que Maria fez em Medjugorje, uma grande desgraça. Oh, Nossa Senhora, a senhora tem tanto o que fazer, minha mãe. A senhora é mãe de misericórdia. A senhora jamais viria à terra amedrontar seus filhos. É porque defender Medjugorje é um negócio que dá muito dinheiro, sabe, gente? Rola muito dinheiro nessa história de Medjugorje. Então, tem gente que está milionária com isso. Vamos ouvir o Papa, né? Vamos ouvir os bispos. Mulher trouxe uma mensagem para mim terrível. Eu não creio. Porque eu acho que se Nossa Senhora tivesse aparecendo em Medjugorje, ela diria uma palavra sobre a pandemia. Não tem uma palavra. Não tem uma palavra sobre as guerras. Não tem uma... Só reza o texto. Amém. Meus filhos, eu vos aviso. Os tempos estão chegando. Procura a Eucaristia. Não, Nossa Senhora tocaria no assunto. Nossa Senhora é muito prática, é muito direta. Ela chegou para o filho dela e disse, eles não têm mais vinho. Quando ele disse, a minha hora não chegou, ela se virou e disse, façam tudo o que ele disser. Como se ela dissesse, quem está lhe mandando é sua mãe. Você é a segunda pessoa da Trindade, mas quem está falando aqui é a sua mãe que lhe gerou, que disse sim, que aceitou seu projeto, que entrou no seu projeto, e você vai me obedecer, porque eu sou sua mãe. Claro que Nossa Senhora não falou assim, mas é isso que eu quero dizer. Jesus disse, minha hora não chegou. Ela disse, façam tudo o que ele disser. Porque ela sabia que era Deus. Nossa Senhora sabia com quem estava tratando. Agora vem uma moça lá do inferno da pedra,
Dizer que Nossa Senhora disse: se preparem, grandes desgraças estão. Ah, não, gente, por favor. Basta as coisas que estão acontecendo no Brasil e no Ceará com esta pandemia, não é? Basta. Basta esse governador determinando se vamos viver a nossa religião ou não, proibindo isso e aquilo, não é verdade? Ainda vem uma moça dizer que Nossa Senhora disse que se preparem para uma grande desgraça. Maria jamais faria isso. Mas é porque dá dinheiro. Dá muito dinheiro o Medjugorje. Eu conheço pessoas que estão bilionárias com o Medjugorje. Saia dessa. Escute a igreja. Um abençoado dia. Irmão Emanuel Maria, Comunidade Católica Cristo Dominus.